Oi, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Estão me ouvindo aí? Oi, nossa, olha, gente que eu não vejo faz tempo. Nina, tudo bem? Olha aí, Osmar, tudo bom? E o Isaac, como é que tá? Tá dando para me ouvir bem? Alguém avisa se tá me ouvindo? Se eu preciso trocar o meu microfone? Nossa, de Bruxelas. Tudo bom, gente? Legal, legal, legal. Bom, hoje é dia das crianças. E aí postei algumas coisas atualmente aí ontem e hoje em relação às crianças, né? Um post de ontem muito gostoso que eu recebi da Priscila Dias, um texto a respeito do colo, né? Das ancas. E hoje eu ia escrever alguma coisa sobre o Dia das Crianças e lembrei que nós estamos agora dia 12, hoje Dia das Crianças, dia 15, Dia do Professor, dia 18, Dia do Médico. E aí resolvi vir conversar com vocês aí. Vamos fazer o mesmo esquema, né? A gente começa conversando um pouquinho e depois respondendo dúvidas aí de vocês. Esperar o pessoal ir entrar. Nossa, tá. Oi, gente entrando, muito bom, tudo bem? Então, o que a gente podia conversar hoje que não fosse talvez um dos temas mais complicados do momento, que é, dentro da pandemia, a volta às aulas, né? A volta às aulas que está repercutindo, está dividindo bastante a cabeça das pessoas. Não existe ainda uma certeza, uma definição. A gente sabe que, assim como nós não conhecemos tudo sobre a pandemia, nós também não conhecemos tudo sobre as consequências de trazer ou não trazer as crianças de volta para a escola. Não tem uma resposta ainda, né? Acho que temos que analisar, e o importante é termos o espaço para poder conversar a respeito, né? Trocar ideias e compartilhar as informações que nós temos para que cada um defina, cada pediatra defina a sua orientação para os seus pacientes, para que cada pai e mãe defina as suas recomendações para os filhos. É um assunto bastante polêmico. Muita gente defende fervorosamente a volta às escolas por conta dos riscos que as crianças estão passando em relação à sua saúde mental, ao seu equilíbrio, à sua ansiedade. Com toda certeza, todos nós temos visto as crianças mais nervosas, mais ansiosas, regredindo em alguns conceitos de sono, de controle de fezes, de controle de urina. Isso traz pra gente aqui, deixa eu ver o horário aqui, 17h25, tá, para eu ter uma ideia de quanto tempo a gente vai conversando aqui. E aí, o que a gente tem de informação? Informação, o que nós sabemos, né? Ixi, aqui em Bruxelas, a partir de amanhã será proibido estar na rua das 21 horas. Essa é outra grande questão, né? A pandemia também tem um comportamento distinto nos vários países, aqui dentro do Brasil, nos estados e nas cidades. Tanto que essa é uma decisão que tem que ser feita bem local. Cada cidade conhecendo a sua particularidade, a sua especificidade, para identificar o que é viável e o que é seguro. O que a gente tem de informação? Primeira informação, criança pega pouco corona. Entre as que pegam, a gente sabe que o quadro normalmente é um quadro leve, é um quadro com poucos sintomas.
E a transmissão através da criança, ela também é uma transmissão pequena, né? Então, pensando em fazer algo relacionado à segurança, o que nós sabemos hoje é que as crianças podem sair de casa. E isso é uma coisa muito legal. Olha, aqui tem uma fala da Flávia Kia. Tenho 2 filhos. Meu mais velho de 3 anos estava sentindo muito ficar trancado em um apartamento. Era notória a mudança dele. Tomei a decisão de ir para a casa dos meus pais no interior. Quem tem essa possibilidade de sair de São Paulo já fez, muita gente já fez isso. Muita gente já trouxe... tem saído mais de casa com os cuidados adequados. Recomendação da Organização Mundial de Saúde é o uso de máscaras em crianças acima de 5 anos de idade. Nós aqui já, por conta de uma recomendação anterior, indicamos para crianças acima de 2 anos. Então, entre 2 e 5, ótimo, a gente vê o que acontece, mas acima de 5 anos que todas as crianças usem máscaras. E é impressionante o que eu tenho visto, que é muito engraçado no consultório, as crianças estão chegando de máscara. E elas chegam como simplesmente porque aprenderam, porque criaram esse hábito, né? Lógico que criaram esse hábito e aprenderam com a responsabilidade, a orientação e indicação dos pais. Agora, será que nas escolas isso será viável? É uma dúvida importante para a gente ter. Uma das recomendações que eu acho importante seria uma avaliação clínica antes de ir para a escola. Para que se avaliassem a carteira de vacina, é muito importante que a carteira de vacina esteja em dia para todas as crianças. Muita gente abandonou a carteira de vacina, deixou para um pouquinho mais tarde, foi chegando, foi indo, e quando você vê, essa carteira já está bastante atrasada. É extremamente importante que a criança, antes de retomar a sua rotina, seja avaliada. Seja avaliada para saber as suas condições clínicas, o seu ganho de peso, o seu ganho de estatura, se existe alguma característica dessa criança que precise ser avaliada. Então, é importante a gente não esquecer da saúde da criança na relação de exames de oftalmo, de vista, exames odontológicos, avaliações eventualmente ortopédicas, enfim. Não deixar de lembrar que a criança continua sendo um ser, uma pessoa em desenvolvimento constante, em crescimento constante, e que por conta disso é bem importante que nós tenhamos um cuidado bastante maior com ela, de uma forma geral. Passada essa questão, né, existem hoje várias recomendações a respeito de como ter o cuidado para a volta às aulas. Então, primeira coisa, é importante que o local esteja adequadamente preparado. A frequência não vai ser a mesma, não é para ficar a turma toda. Deve existir um planejamento da escola que deve ser discutido com os pais. A grande questão é que nós estamos falando de escolas particulares, nós não estamos falando das escolas públicas. Então, será que a escola pública, se nem todas as escolas particulares estão em condições de receber as crianças, será que as escolas públicas estão? Então, em termos de cuidados, vale lembrar também que essas crianças estarão convivendo com outros adultos e que esses adultos precisam dos seus cuidados. Voltando, a gente vai indo de um lado para o outro, né? Que a gente sabe que as crianças em casa estão cansadas. Imaginar férias de 30 dias é uma coisa, imaginar 6 meses, quase 7 meses afastado do convívio social, do convívio de outras crianças, de estímulos. E uma coisa é a gente estar em casa e falarem pra gente assim, olha, então aproveita, tá em casa, fica com a criança.
nós não fomos educados para sermos educadores. Nós somos educados para sermos pais. E como pais, a gente brinca sim com as crianças. E como pais, nós temos sim o carinho e o cuidado com os nossos filhos. Porém, como pais, não necessariamente nós estamos preparados para criá-los em termos educacionais. Veio a escola online, o homeschooling, né? E o homeschooling é interessante para que a gente observe, né, o quanto isso é complicado, porque determinadas crianças, sim, vão ficar lá, vão ter os seus cuidados. Outras crianças, nós vamos ter grande dificuldade de ficar com essas crianças dentro de casa e elas tendo essa atenção. Então, tive relatos essa semana de uma mãe de uma criança de 3 anos e um de 6. O de 6 anos fica, a de 3 não fica. Olha aqui, ó. Tem uma fala da Camila Cristina Ramos Lima. Tenho 3 filhos, uma menina de 9, 2 meninos, um de 2 e um de 6. E eles não se aguentam mais. Não conseguem ficar um perto do outro por 5 minutos sem brigar. Olha, não sei se eles não ficariam sem brigar mesmo se não tivéssemos na pandemia, mas com toda certeza a pandemia interfere bastante e esse contato 24 horas constante é fundamental para causar todo esse transtorno. Então, uma das recomendações que a gente pensa muito frequentemente hoje é que as crianças saiam. Saiam de casa sim com os pais, saiam de casa para passeios, para contato com a natureza, para contato com ar livre. É muito interessante observar uma criança que está bastante irritada, bastante nervosa, bastante entediada. E não que o tédio não seja bom, o tédio até que é bom, mas o tédio constante acaba sendo desgastante, né? Essa criança precisa de verde, essa criança precisa de ar livre, essa criança precisa brincar, essa criança precisa até de outra criança, né? E quando você sai para passear ou no prédio, ou em praças, ou em parques, tomando os cuidados todos de máscara, todos com os cuidados adequados, essa criança volta volta bastante mais tranquila. A impressão que dá é que ela respirou vida, né? Ela viu vida, mudou o olhar, mudou o espaço, ampliou a respiração. Isso tudo faz muita diferença no mundo de hoje para a criança. A Mavidal pergunta assim: doutor, tenho minha filha de 1 ano e 25 dias, tem alguma vitamina para dar para ela para imunidade ou só laranja lima, dou só pedacinho de laranja para ela, não suco, estou certa? Olha, essa é uma característica importante. Então a primeira coisa é dizer da vitamina C, da laranja, enfim, laranja, essa é um dos... a falta de vitamina C, pode causar problemas. A vitamina C não precisa ser suplementada, uma laranja, 2 laranjas dão para a criança a necessidade da vitamina C que ela tem na semana. O que uma criança de 1 ano precisa estar usando? Vitamina D, né? São 400 unidades internacionais no primeiro ano, 600 no segundo. Estudos mostram que atualmente, mesmo com essa nossa restrição, mesmo estando em casa, mesmo não tomando tanto sol, com isso é o suficiente para suprir as necessidades da criança. E ferro. A suplementação de ferro para quem nasceu prematuro a partir do 1º mês, para quem toma fórmula ou aleitamento misto a partir do 3º mês e para quem faz aleitamento materno exclusivo a partir do 6º mês. Então, em relação à imunidade, para aquelas mães que amamentam, continuar amamentando. A carteira de vacina sempre em dia, vitamina D e ferro. Essas são as principais, as mais importantes. A Sambre Brasil, que é de Bruxelas, né, diz que o ano letivo começa em setembro. Então, meus filhos voltaram à escola depois de 5 meses de confinamento, porque férias aqui são de 2 meses. Pois é. E mesmo assim, não dá para garantir. O que a gente sabe é que de alguns países e algumas cidades que reabriram escolas, houve um aumento das taxas houve a volta, né, até de lockdown. Israel, por exemplo, fez um novo lockdown. Alguns lugares da Europa
Espanha, algumas cidades fizeram novamente lockdown para reabrir posteriormente. Não temos ainda informação a respeito de imunidade pós-Covid, quer dizer, você pegou o Covid, quanto tempo você está imune. Não temos ainda estudos robustos a respeito de reinfecção. Aguardamos a vacina, uma vacina confiável, podemos esperar para 2021, meio de 2021, março até junho de 2021, e mesmo assim ainda não temos todas as informações. Camila, Cristina, a gente não conversa muito a respeito de nomes de remédios, mas nós não costumamos recomendar esse tipo de medicação, não. Tá? Não é isto que vai fazer grande diferença. Pati Lopes Deitos, doutor, quais as orientações para mãe de 3 filhos com suspeita de Covid, inclusive um bebê de 11 meses? A gente não vai fazer, aqui tem a pergunta seguinte, se pode tomar caloba, a mesma coisa da Pati, né? A gente não fala a respeito de tratamento, de nome de medicamentos, enfim. Mas também não são medicamentos recomendados. Eu não recomendo nenhum desses medicamentos que aumentam uma imunidade, tá? A imunidade da criança se completa aos 3 anos. É como você querer que uma criança de 6 meses ande. Ela não vai andar aos 6 meses porque a gente quer. Ela vai andar... Não, sem problema, gente, fica tranquilo, só para explicar. Ela só vai andar quando ela tiver nervo, músculo e osso suficiente para isso. Então, nada aumenta o sistema imunológico. Nada. Absolutamente nada. Criança que mama no peito tem a sua imunidade influenciada, mas dentro do seu desenvolvimento normal, apenas ela traz os anticorpos específicos que a mãe leva para esse bebê. O que não acontece nos substitutos de leite materno, fórmula infantil, leite de vaca, enfim, esses são, dentro da questão imunidade, absolutamente zero. As vacinas estimulam sim a imunidade, e o que estimula a imunidade é o tempo. É o contato que essas crianças têm com os agentes alergênicos, com os agentes patógenos. É isso que vai fazer essa criança desenvolver a sua imunidade. Nenhum dos medicamentos que são indicados para uma criança que tenha uma imunidade normal, que não tenha alteração, não tenha doenças que afetem a sua imunidade, logicamente. A gente tem, por exemplo, a imunidade primária mais comum na criança é uma deficiência de IgA, é uma imunoglobulina. O que acontece é que essa criança vai ter deficiência de IgA para a vida toda. Nós é que precisamos ficar mais de olho em relação à questão de adoecimentos dessa criança. Então, tentar evitar a exposição. Mas nada que a gente faça, a não ser o aleitamento materno, uma alimentação equilibrada, a suplementação de vitamina D até 2 anos e de ferro até 2 anos, os acompanhamentos regulares nas consultas pediátricas e a vacinação em dia, esse é a base, é a raiz de toda a avaliação na questão da imunidade. A Flávia fala que o caçula de 9 meses esteve com febre desde sexta, hoje desapareceu. Se não pintou o corpo, não dá para saber. A gente costuma aguardar pelo menos uma semana pós fim da febre para saber se aparece alguma coisa. Se aparecer o corpo vermelho, por qualquer diagnóstico que seja, a roséola pode ser um deles, a gente aguarda pelo menos 15 dias do final do episódio. Se for um quadro febril, uma semana depois pode fazer a vacina. A vacina de 9 meses aqui, que é colocada, então deve ser a vacina de febre amarela. Se é a vacina de rotina, né? O que se faz, Pati Lopes, o que se faz com questão de Covid? Posso continuar amamentando meu bebê de 11 meses? Sim, essa foi um dos únicos estudos, por enquanto, que não modificaram, uma das avaliações que não foi modificada desde o início da pandemia até hoje. O coronavírus não passa pelo leite materno, não causa infecção através do leite materno. Então, tomando os cuidados devidos, mesmo quem está infectado
mesmo quem está doente com Covid, com sintomas, pode amamentar. Essa é uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde. Enfim, essa é uma grande recomendação em termos da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde. Pode amamentar sim, desde que lave as mãos antes, use máscara, evite um contato. Isso se tiver o quadro de Covid. Se não tem o Covid, pode amamentar normalmente. Oi, Francisco, tudo bom? Sam Brasil, doutor, o senhor fala de ferro até os 2 anos. Aqui os médicos não passaram isso, só vitamina D e vitamina K. Vitamina K a gente aqui não usa de rotina. A questão do ferro é que no Brasil existe um índice de anemia bastante importante. Então, por questão da alimentação, da nutrição, ela não é generalizada. Aliás, vou falar disso da escola também, preciso lembrar. As crianças aqui acabam usando ferro, suplementação de ferro, sim, até 2 anos de idade. Essa é uma rotina brasileira, precisa ver qual é o nível de anemia nas crianças aí, para isso ser receitado e avaliado como rotina. Em relação à nutrição, quando nós falamos a respeito de escolas públicas, muitas vezes os lanches, a refeição da escola, a merenda da escola é uma das únicas refeições que algumas crianças utilizam. Então é super importante entender também este outro lado social, que nós estamos tirando essas crianças da escola, e tirando-as da escola, nós estamos tirando a fonte de alimento que essas crianças têm. De Couto, minha bebê de 4 meses já toma ferro e vitamina D. Então, a vitamina D perfeito é dos 7 dias até os 2 anos. Quanto ao ferro, a nossa recomendação, se é aleitamento materno exclusivo, seria a partir dos 6 meses. Não são todos os colegas que usam essa linha, tem gente que usa a partir do 3º mês para todo mundo. Os estudos não mostram vantagens em quem usa o ferro em bebês a partir do 3º mês, se elas estão em aleitamento materno exclusivo. A gente costuma mesmo utilizar a partir do 6º mês. Não é errado, é uma conduta que alguns colegas têm, mas a nossa recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Departamento de Aleitamento Materno, é mesmo a partir do 6º mês. Retomando a questão, então, das escolas, né? Outra questão que nós temos, e isso vai ser um grande problema para nós, de uma forma geral, é que nós estamos chegando naquela época... antes, né? O sistema imunológico da criança se completa aos 3 anos de idade. Eugênio, tudo bem? Beleza? A gente já conversa, vamos lá. O Eugênio é o pediatra do Repitam Comigo, tá? Segue lá que é muito bom, repitam comigo. O Instagram. Então, basicamente, o que a gente tem em termos de imunidade? A imunidade da criança se completa entre 2 e 3 anos. Isto quer dizer que, basicamente, sem escolinha, uma criança até os 2, 3 anos pode ter até 8 resfriados por ano. Com escolinha, chega a 14. Como as crianças não estão com contato social, o que a gente observa nos nossos atendimentos é ou as crianças estão com Covid, e aí por conta dessa contaminação dos pais que saem para trabalhar, enfim, ou elas não adoecem. E muitas vezes o que nós temos é criança que vem para consulta por conta da consulta de rotina. Agora, com a criança voltando às escolas, e esta é uma época onde o clima esfria um pouquinho e é comum aparecerem essas doenças, nós corremos um risco de supervalorizarmos os quadros febris, que se não fosse época de Covid, tá com febre, espera aí uns 2, 3 dias, tal. Não se recomenda a criança com febre para a escola. E a recomendação atual é, se a criança for para a escola agora, estiver com febre, ela tem que sair, ser afastada até o diagnóstico
E se esse diagnóstico do PCR, o diagnóstico de Covid levar 2 a 3 dias, isso vale para qualquer criança. A classe precisa ser afastada. E por um período de 14 dias, se alguém tiver. Então, nós estamos entrando numa situação ainda bastante difícil. Respondendo aqui, Diego Falqueto, o que eu tenho a dizer sobre suplementação de vitamina B. A suplementação de B12 ela é usada especificamente para quem é vegetariano. Então não existe necessidade nenhuma de complementação de rotina para ninguém. Mavidal, até que idade é ideal amamentar minha filha? Pois acabou de fazer 1 ano. Devo tirar? A recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde aqui no Brasil e da Sociedade Brasileira de Pediatria é até 2 anos ou mais. Você vai tirar quando vocês sua filha, quando vocês duas resolverem que é o momento. Ele precisa ser um desmame oportuno, um desmame natural. Não tem data para terminar. Quando ela terminar, respeitosamente, quando uma ou a outra ou as duas acharem que é o tempo, é um momento de se começar a pesquisar como fazer para que seja de uma forma tranquila. Deve tirar? De jeito nenhum, e aqui não sei se isso é recomendação, espero que não seja recomendação pediátrica, fez 1 ano tem que tirar. O leite materno é importante enquanto ele estiver ali e os pais quiserem, e a mãe e o bebê quiserem. Minha neta tem 7 meses, não gosta de água, o que fazer? Olha, super normal, a gente recomenda até o 6º mês o leite materno, ou a fórmula, né, infantil, se for o caso, e a partir de quando você começa a dar comida, iniciar a oferta de água. 7 meses é muito pouquinho tempo para a gente dizer assim, não, então agora precisa começar a oferecer. Não precisa, tá? Não precisa começar a oferecer. É importante, ofereça sim, e aos poucos a criança vai aceitar ou não, tanto em copo de preferência, se já usa mamadeira, porque usa fórmula, enfim, pode usar então até na mamadeira. Mas o ideal mesmo é sempre o copo. E oferecer, o ideal é que a criança coma fruta e tome água, não beba suco até 1 ano de idade. Isis Quilombo, doutor, o peito passou tantos exames de rotina para minha bebê de 1 ano e 5 meses saudável, disse por rotina, incluindo o exame de sangue, além de fezes e urina. Exagero? Olha, a nossa recomendação é fazer isso aos 2 anos. Por que aos 2 anos? Porque até 2 anos de idade, você está dando vitamina D e ferro. Aí você vai tirar a vitamina D e ferro. Quando você suspende a vitamina D e o ferro, eu preciso saber como que está a vitamina D e ferro dessa criança. Então aí a gente faz exame de sangue, vê a vitamina D, vê ferro, aproveita e faz exame de fezes e urina. Antes disso, só se houver alguma coisa que justifique, ou infecções de repetição, ou alguma dúvida de crescimento, ou alguma alteração de sono, alguma coisa que justifique eu imaginar que eu possa precisar fazer alguma coisa de rotina nesse sentido antes dos 2 anos. Então o ideal por enquanto é 2 anos de idade. Mãe, mamãe, o que fazer se meu filho recusa a refeição? Será que ele não está com fome ou sendo seletivo? Depende. Precisa ver a idade, precisa ver o que é recusar a refeição, precisa ver a hora de sono. Quando a gente avalia alguma coisa específica de criança, ela não está comendo, ela não está dormindo. A avaliação é feita pelas 24 horas e não só naquilo que a gente está... vamos lá, criança que dorme à meia-noite e acorda às 10 horas, isso na pandemia mudou, né? Aliás, essa é outra questão importante, saber se isso começou a acontecer agora, se acontece mais depois da pandemia, porque a criança manifesta muitas coisas dela nessas mudanças de rotina. E é isso que a gente precisa ficar um pouquinho de olho, essas mudanças de rotina da criança. Então é importante avaliar na mudança da rotina. De repente ela começou a dormir meia-noite e acorda às 10 horas. Às 10 horas ela, se tomar café da manhã, não vai almoçar direito, ou então nem toma o café da manhã. O horário das rotinas vai sendo modificado. Então, para eu fazer essa criança comer, ela precisa dormir num horário melhor. Mas eu não consigo colocar ela na cama antes das 10, então ela precisa acordar antes das 10 da manhã. É mais fácil tirar da cama quem tem sono do que pôr para dormir quem não tem. Mas sempre respeitando o ritmo de cada criança.
Pode falar sobre o desfraude noturno. Olha, o desfraude noturno quanto o diurno, deixa eu só responder uma perguntinha aqui que é mais rápida. Até quanto a criança deve tomar ferro? Até quanto tempo? Até 2 anos de idade. De rotina até 2 anos de idade. Pronto. Então, retomando aqui, Barreto, Keliane. Tanto o desfraude diurno quanto o desfraude noturno dependem do tempo da criança. Não existe uma idade certa. Para que a gente usa a fralda? Para evitar que a criança se suje, molhe a roupa, suje a roupa, enfim, né? Qual é o sentido de eu tirar a fralda antes da criança ter esse controle? Você usa a fralda na criança à noite para não molhar a cama. Qual é o sentido de tirar a fralda para ela não molhar se ela está dormindo? Então, o que a gente costuma esperar? De acordo com a evolução, normalmente o desfraude noturno vem depois do desfraude diurno. Quando a criança tiver seu tempo e já souber controlar urina e fezes, fazer algumas avaliações e você perceber que essa criança passa já alguns dias sem molhar a fralda à noite, é hora de começar a pensar a respeito desse desfraude noturno. Basicamente, que mais em relação ao desfraude? Quando a gente vai tirar a fralda da criança, a intenção não é desfraldar. Meu filho, complementação, durante o dia não usa mais, vai fazer 4 anos, daqui a 2 semanas, durante a noite faz muito xixi e sempre vaza a fralda. Então, se ele vaza a fralda, não tem sentido tirar a fralda à noite. A questão é entender por que ele faz muito xixi à noite e por que ela vaza. Então, será que ele está tomando muito líquido antes de deitar? Então, teria a intenção de reduzir esse líquido antes de deitar e aumentar o líquido de dia, que é para ele fazer mais de dia para controlar, né? Existe alguma outra alteração? A princípio, nada que me chame a atenção, precisa acompanhar, né? Essa mama e mamãe, meu filho de 1 ano e 3 meses já procura um lugar privado para fazer cocô, geralmente atrás da porta ou sofá. Já posso apresentar forninho? Deve ser pinico, né? Não sei se era isso. Sem pressa para desfraldar? Apresentar pode, desde que seja... Troninho, obrigado, é isso mesmo. Troninho, isso. Pode, mas assim, no banheiro, explicando que lá é um lugar legal, sem pressa, porque 1 ano e 3 meses está muito cedo para tirar essa fralda. Deixa eu até falar um pouquinho a respeito, acho que não vou fazer alguma live específica de desfraude, mas só para entender bem. A criança vai passar por fases, né? Quando a gente fala de fralda. Primeiro ela precisa te avisar que fez. Enquanto esse bebê faz cocô, faz xixi, continua andando pela casa e não tá nem aí, não adianta você fazer nada. A segunda fase é quando ela te avisa que está fazendo. E isso aí pode ser esse momento do seu filho. A terceira fase é quando ele consegue segurar o xixi, segurar o cocô, olha para você e fala: o que eu faço com isso? Então é a fase onde ele consegue controlar os esfíncteres. O fato dele segurar não significa que ele possa fazer, não significa que ele deva fazer, que se deva tirar a fralda para deixar ele trocar lá, né? Não vejo grande problema não. Acho importante que o desfraude, quando for feito, esse treinamento, seja feito com fraldas. Imagina, toda vez que você fala, qual é a grande complicação que nós temos de tirar a fralda antes? Quando você vai tentar tirar essa fralda antes, você fala o que para ela? Segura. Então imagina, ela fala para você: mamãe quer fazer xixi, quer fazer cocô. Você fala: segura, chega no banheiro e fala: agora faz. Não faz, ela está segurando. Então uma das complicações é a obstipação intestinal. Esse é um problema, essa é uma característica importante que a gente tem que evitar. Todas as vezes, e em meninas, infecções urinárias de repetição. Precisa tomar muito esse cuidado para que a gente não tenha riscos de, ao invés de resolver, causar determinados tipos de problemas e de repercussões para a criança. Uma coisa importante de entender outra coisa importante de entender, é que na hora que você vai desfraldar,
com fralda. Então, o que acontece? Nessa hora, olha, a gente não pensa assim, né? Mas vamos lá. Teu filho tá lá de roupa, tudo, e fala assim, eu quero fazer cocô. Ele tá de roupa, você vai com ele até o banheiro, corre, tira a calça, tira a cueca, tira a fralda, senta. Se ele pediu cocô, ele tem que fazer cocô. Se ele pediu xixi, ele tem que fazer xixi, tá? Que legal. Aí faz o quê? Terminou de fazer, tem que terminar de fazer, lava a mão, tem que terminar de fazer, limpa, põe fralda, põe cueca, põe calça, lava a mão e aí sai. Tudo que não for nessa ordem vai trazer alguma repercussão que não é aquilo que a gente gostaria que acontecesse. A partir daí, o que interessa para essa criança é aprender a controlar. Então, quando você perceber que por uns 15 dias a criança já entendeu, já controla e você consegue fazer todo esse caminho, é hora de começar a pensar no desfraude. Como? Você está de fralda, todas as vezes que você quiser fazer, você me avisa. E aí a gente vai lá e faz. Deu certinho por um tempo, avisa que vai tirar, combina e tira. E se tudo está no seu tempo, acontece como aconteceu aqui com a Valdenúcia Moura. Esperei o tempo da minha pequena e foi super tranquilo, o desfraude diurno e noturno. Porque aí é tirar e jogar. Mas não pode escapar? Pode acontecer um outro escape. É diferente de você tirar antes a fralda para que ela não faça. Não tem muito sentido, né? Isis, minha filha mais velha, menstruou com apenas 9 anos e 10 meses. Há variáveis em relação a essa questão de que após o estirão e primeira menstruação, em geral, as meninas só crescem. Então, só cresce, ela quer dizer cresce menos, né? Então, basicamente, assim, esta já é uma idade onde hoje em dia, acredite se quiser, é considerado normal a menstruação, né? Pode acontecer, ainda tem um crescimento, mas é sempre importante a avaliação da evolução da criança. Então, acompanhar com o pediatra, se houver necessidade até o endócrino, mas não costuma ter uma parada de crescimento, mesmo dependendo da idade, dependendo de quanto já cresceu. Isso tudo precisa ser avaliado por exames laboratoriais, às vezes o raio-x com a idade óssea, exames hormonais e a avaliação dessa curva de crescimento. Por isso que é importante conversar sempre com o pediatra. Camila Cristina, comecei a desfraldar agora, ela tem 2 anos e meio. Está sendo bem mais fácil o xixi, mas o cocô já é mais complicado. Olha, depende de cada criança. Até porque, por exemplo, cocô a criança faz às vezes 1 a 2 vezes, xixi faz toda hora. Então, teoricamente, devia ser mais difícil. Mas o desfraude, quando a gente chama de desfraude, o tirar a fralda só quando ela já está controlando. Esse é o ideal, né? Porque senão vão acontecer escapes. E aí o que acontece? O cocô, tem criança que pede a fralda para fazer o cocô. E isso começa a trazer uma repercussão ruim de uma exigência de algo para qual ela não está preparada para fazer, para responder, né? Se a live fica salva, fica. Eu salvo a live no meu canal no YouTube, né? E essa deve ficar salva. Agora eu não sei quando termina se ela fica salva no IGTV. Mas eu tô pensando aí, em algum momento eu vou acabar fazendo outra live só sobre, para começar falando só sobre desfraude, aí a gente vai ver, ou eu faço sozinho ou eu combino com mais algum colega para a gente conversar a respeito. Vamos lá, deixa eu retomando, aproveitando que entre as perguntas eu vou falando da... tinha uma pergunta a respeito do swaddle, né? O swaddle é aquele coeiro, é um saco para dormir, tá? Até quando não começar a ficar de risco para a criança de se apertar, né? Que aquilo, a criança cabe no swaddle e ela não traz um desconforto maior. Não são todas, dependendo de cada criança, a gente pode avaliar durante a consulta, com a conversa e tal, mas aí é questão primeiro de seguir a orientação do fabricante, não ultrapassar esse prazo dado pelo fabricante, que é porque até aí é onde ele garante a segurança e a validade do seu material, do seu equipamento, tá?
Retomando um pouquinho a história da volta à escola do Covid, né? Então nós estamos nessa época de aumento de risco de doenças clínicas e vamos ver o que vai acontecer. Eu li um depoimento de uma professora de escola pública colocando a dificuldade que ela encontra e que ela vê porque a escola não se preparou, não está preparada para receber novamente as crianças. Nem a estrutura física, porque vai ter que ter distanciamento, nem todos os profissionais, e quando a gente fala os profissionais, não são só os professores, não, o pessoal da cozinha, da limpeza, da secretaria, estão preparados e foram orientados adequadamente. Então é sempre importante, quando houver essa proposta de volta às aulas, que os pais entrem em contato com a escola e perguntem qual é a sua programação. Tem um documento da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, SOPERJ, S-O-P-E-R-J, e tem um documento da Sociedade de Pediatria de São Paulo, junto com o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP. Então pode escrever lá, recomendação, volta às aulas, SOPERJ, com J, ou SPSP, e aí vocês vão ter as orientações daquilo que é importante de ter de cuidado para essa volta às aulas ser boa e segura. Alguns estudos mundiais aí colocam que não houve diferença entre as suas voltas às aulas, né, as suas repercussões de volta às aulas, como é que eu vou dizer? Com escola ou sem escola, mais ou menos é por aí. Isso quer dizer o seguinte, que nesses locais, nessas localidades, você teve crianças que voltaram às aulas e as que não voltaram às aulas e não teve grande repercussão. É sempre importante entender que nós estamos falando de países diferentes, né? O Brasil é o segundo lugar em mortes e o terceiro lugar em número de casos de Covid do mundo. Então nós vivemos uma realidade um pouquinho diferente da desses países. Mesmo dentro do Brasil nós temos histórias diferentes, né? Ale Branquela, tenho notado manchinha amarela nas calcinhas de minha filha de 8 anos, a higiene ainda é feita somente com sabão líquido de bebê, não tem odor. Devo levar ao pediatra ou higienizar melhor? Olha, talvez conversar com o pediatra, ver até que ponto existe risco nesta manchinha, né? Isso é importante para se avaliar isso melhor. Vamos conversar a respeito com o pediatra, às vezes só um banho de assento, até perguntar para sua filha a respeito da higiene que ela anda fazendo sozinha. Fazer um controle para saber se está tudo em ordem, né? Doutor Moisés, fale um pouco sobre os sintomas de Covid nas crianças. O sintoma de Covid nas crianças é o mesmo... primeiro, a imensa maioria é assintomática. Outras vezes você vai ter não necessariamente sintomas respiratórios, né? Você pode ter náusea e vômito, você pode ter um pouco de febre, elas não vão reclamar de dor de cabeça, de dor no corpo, de fraqueza, mas às vezes uma sonolência excessiva. O importante é, qualquer alteração de sintomas da criança deve ser comunicada ao pediatra. E o pediatra vai entrar em contato e colocar em acordo essa característica importante de avaliação da criança, ou presencial, ou te dar algumas orientações, ou até fazer algum exame. A princípio, o que acontece é que elas são assintomáticas. Então como é que suspeita? Suspeita porque na casa alguém tem. Então, eventualmente, essa criança, se ela vai ficar em casa, não faz grande diferença, não se vê grande necessidade de fazer exames. Se essa criança vai sair para algum lugar, vai para a escola, vai para algum convívio, tem alguma viagem, coisa do tipo, né?
aí é recomendável fazer algum exame. Mas, a princípio, os sintomas de Covid na criança, eles não são específicos. A gente não tem um sintoma, por causa disso aqui, vale a pena pesquisar. Hoje, febre, a gente examina e não achando nada. Antes a gente dizia que pode ser dente, pode ser crescimento, pode ser uma virose, pode ser sim. Hoje essa virose é, infelizmente, de Covid como risco. A Lê falando que está gestante 16 semanas, aulas presenciais retornam dia 14, eles têm 8 e 7 anos, mandaram ou não? Olha só, 8 e 7 anos, eles já têm condições de terem os cuidados para serem feitos, né, em termos de prevenção e acompanhamento do Covid. Então, saiu de casa, lava a mão, máscara, álcool gel, chegando em casa trocar de roupa, precisa ver as atividades que eles vão ter na escola, todos os cuidados. O que se sabe que gestante também não é necessariamente grupo de risco, mas pode pegar, e na prática todos nós podemos pegar. Nós estamos chegando em outubro, né? Nós estamos em outubro, as aulas acabam provavelmente em novembro. Essas aulas presenciais vão ser provavelmente divididas, turma dividida, matéria diferente, enfim. Precisa realmente conversar, mas a princípio não existe uma especificidade de recomendação para não mandar. Desde que você tenha consciência e tenha certeza de que a escola tomará os cuidados. Isso é fundamental, né? Isis, os bebês que não tiveram muitos episódios de gripe e resfriados estão mais suscetíveis às manifestações graves da Covid? Não. Quando nós falamos para fazer a vacina de gripe, é uma das características, porque os sintomas podem ser sintomas de gripe. Então, quando uma criança é vacinada para gripe, eu sei que ela não vai ter este quadro como primeiro diagnóstico. Então, a suspeita recai eventualmente sobre o Covid. Ter ou não ter resfriados não protege contra este coronavírus. Existem outros coronavírus, tá? Existe coronavírus. Se você for fazer um exame que se chama painel viral, neste caso, vale a pena você fazer. Quando você for pesquisar o painel viral, o coronavírus está lá. Só que não é esse, é um outro coronavírus, né? O Covid, ele não tem um exame específico, tudo para essa questão de prevenção. Marília Santana do Sacramento, que idade pode tomar vitamina C? Nenhuma, né? Não tem necessidade nenhuma da vitamina C. O importante é comer fruta. A fruta fornece para essa criança toda a vitamina C que ela precisa. Muito difícil, a falta de vitamina C dá um quadro que se chama escorbuto, que a gente não vê isso há séculos. Séculos. Não vale, não recomendo. Não é uma grande opção, não é recomendado, não. Não traz grandes benefícios, é isso que eu quero dizer. Às vezes, para algumas crianças, é importante para ajudar a absorção do ferro que estão tomando. Aí dá laranja. Toda fonte natural, existem vitaminas que a gente não tem na fonte natural, então a suplementação de ferro, a suplementação de vitamina D, isso não temos, então precisa suplementar. Diferente das outras vitaminas, complexo B, enfim, não tem problema nenhum. Vou aproveitar e perguntar mais. Fale sobre fimose. Meu menino tem 7 anos e ainda tem. Deve fazer algo? Sim, 7 anos já é uma idade para se fazer uma avaliação com cirurgião pediátrico. Normalmente a recomendação é a partir dos 3 anos, aí se faz um tratamento com pomada por uns 2 meses, espera 1 mês, se resolveu ótimo, se não resolveu ou resolveu e voltou, você faz mais 2 meses, então por volta dos 3 anos e meio a 4 anos é uma idade razoável. Por que 7 anos é ruim? Não é ruim, é que existe uma dificuldade maior na recuperação, né? A criança com 7 anos já manipula mais, já mexe mais, então pode incomodar, mas é importante fazer a avaliação. Essa avaliação, esse quadro de fimose pode mais tarde ter outro tipo de repercussão em termos de incômodos para a criança, enfim.
Marília, o aditil só tem vitamina C. Não, esse medicamento tem vitamina A e vitamina D, ele não tem vitamina C. Tá? Tá. Ele não tem vitamina C, ele tem vitamina A e vitamina D. Alane Porto, 15, meu filho é PLV, sintomas de sangue nas fezes, suplementei ferro, houve sangramento, agora começou a introdução alimentar, não sangra mais. Bom, deixa eu só responder antes para ler, Branquela, avaliação com pediatra ou marco cirurgião? Olha, o pediatra já poderia ter avaliado, né? Se for o caso, vale a pena passar já direto no cirurgião pediátrico para avaliar, mas conversa com o seu pediatra. Sintoma de ferro, houve sangramento, agora começou a introdução alimentar e não sangra mais. Olha, a princípio o ferro não tem problema nenhum, pode ser utilizado sim, ele não tem relação com a PLV, pode ser utilizado sim, não tem problema. Agora, de qualquer forma, precisa ver por que parou, quem orientou a parar, e essa pessoa deve ser consultada para poder saber da orientação novamente. Franciele, a suplementação de ferro é obrigatória? Obrigatória não, mas é bem recomendável, né? Essa suplementação até 2 anos de idade. Essa é uma recomendação do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, sim. Milena Bernardo 01, a partir de qual idade observa-se postura da criança? O bebê tem 10 meses, quando estava sentado fica um pouco encurvado. Isso é normal, né? E é engraçado, né? Parece piada, mas é assim. O menino, quando vai sentar, eu lembro de ter pesado... Quando você vai pesar, ele fica todo encurvado. A menina já fica mais retinha, a coluna, como se ela já tivesse preparada para isso, né? Bebê, tanto que a gente pede uma avaliação ortopédica de rotina por volta dos 3 anos. Bebê de 1 ano e 3 meses com 72 centímetros normal, os pais são baixos? Depende. A gente nunca avalia um dado isolado. O que a gente avalia sempre é a evolução, tá? Então, por exemplo, me incomoda muito mais uma criança que ganha 1 kg e 300 gramas do que uma que ganha 300. Mas também essa que ganha 300 pode estar ganhando assim e poderia estar ganhando mais, enfim. Tudo isso precisa ser avaliado em consulta com avaliação presencial. Minha filha não reage bem à questão do ferro. Existem outras suplementações de ferro que podem ser utilizadas, conversa com o pediatra, porque existem vários tipos de suplementação de ferro. Alguns sais são mais incômodos do que outros. Marília, descurvação dental, dificuldade, morde o dedo, dar uma dica. A principal dica, a partir do que nasceu o primeiro dente, é fazer uma consulta com o odontopediatra. E não serve o seu dentista, que é sensacional, espetacular e que também atende criança. Tem que ser o especialista da criança. Então, a recomendação é o odontopediatra. E a recomendação é a escovação de dente com pasta, com escova, com flúor, 1.100 partes por milhão, é uma pasta específica, quantidade de 1 grãozinho de arroz cru para quem não cospe, então até os 3 anos, depois disso 1 grãozinho de ervilha, pelo menos 2 vezes por dia. Mas o principal fator disso é conversar com o odontopediatra, ele te dá todas essas orientações. Aqui tem... Meu bebê já começou com... introdução alimentar. Mas só quer mamar, ele tem 7 meses. Deve me preocupar? Não. O leite materno é um alimento exclusivo até o 6º mês. E a partir do 6º mês, só a partir daí que deve ser feita a introdução da alimentação complementar. A partir do 6º mês é que a gente coloca a alimentação. Então, muito pouco tempo de comer, o leite continua sendo o alimento principal dos 6 meses até 1 ano. Olha, gente, são 18h15, eu não me lembro direito a hora que eu comecei. A hora que começar a apitar aí, eu paro e a gente vai indo enquanto der, tá? Que eu acho colocar bebê de 2 anos na escola enquanto tem vacina ainda aqui em Lisboa. Que vacina que você está falando, Rebeca? Não sei de que vacina que você está falando. Você complementa que eu tento explicar. Existe algum estudo, Moraes, Ramos, Vanessa, que explique quando a criança quer ver números invertidos? Precisa entender também o que é invertido. Se é escrito ao contrário, em determinada idade isso acontece. Não entendo o que você quer dizer como número invertido.
A partir de que idade o bebê pode começar a sentar? Não tem nada que o bebê faça com 5 meses, 3 horas, 4 dias, 2 minutos e 32 segundos. Tudo é numa faixa muito grande. Ixi, olha, preciso encerrar já. Já vou encerrar. Vou falar, entre 6 meses aos 10 meses a criança pode sentar, tá? Seria enquanto ainda não tem vacina, Rebeca. Enquanto não tem vacina, 2 anos de idade, se puder não fazer, não colocar em escolinha, legal. Gente, obrigado. Já senti as saudades de vocês. Vou encerrar aqui porque estão me mandando encerrar. Isso aqui fica gravado. Vamos ver se durante a semana a gente faz algumas outras, tá? Obrigado, gente. Bom Dia das Crianças para todos vocês.